Fala galera, estamos chegando ao momento final, momento derradeiro, decisivo de The Handmaid's Tale, porque estamos apenas a um episódio de ver o encerramento dessa série na sua sexta temporada, galera. O episódio 9, que inclusive, tem a crítica já liberada aqui no canal, olha que coisa mais linda, teve um acontecimento gigantesco nos seus últimos minutos ali. E, obviamente, uma coisa importante, tá? Deixa eu dar esse aviso aqui. Teremos spoilers a partir de agora, porque irei falar abertamente sobre o que acontece durante esse momento final do episódio 9. E ficou também, assim, algo bastante estarrecedor, porque surpreendeu demais, realmente, a gente ver o comandante Lawrence com a bomba. Era algo que começava a ficar desenhado a partir do momento que os outros comandantes ali chegam, que todo aquele momento, aquele ato do Lawrence acabaria sendo sim o ato suicida, porque sim, ele iria acabar se colocando naquela posição ali porque não teria outra alternativa. Toda a situação criada não tinha outra alternativa para o Lawrence. E tem aquele grande momento ali onde ele aceita realmente essa sua posição e faz inclusive aquela sua despedida para June, ali com a June escondida lá atrás do carro. E vamos começar pelo Lawrence, tá? Porque toda a jornada do comandante Lawrence, desde o momento que ele aparece na série, sempre ficou clara que ele não concordava exatamente com a maneira como Gilead se desenrolou a partir do momento que tomou posse ali dos Estados Unidos. O que Gilead tinha na sua política, a maneira como Gilead realmente tratava, sempre trouxe para o comandante Lawrence. Inclusive tem um momento nessa temporada, que o Lawrence estava ali com a Serena, que também está tendo essa jornada toda de redenção, mas não vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui para não ir abrindo gavetas, só para dar esse exemplo por causa do comandante Lawrence. Sobre essa consequência toda que transforma assim uma culpa gigantesca. E o Lawrence mostrou por vários momentos, não só nos momentos que ele estava ali com a June, ajudando a June, no momento com a June, ele mostrou que carregava também esse peso todo, essa culpa também ali por tudo que estava colocado, do que Gilead poderia ser, do que Gilead tinha de ideia para ser. Não estou concordando com nada disso, tá? De jeito nenhum. Mas na cabeça do Lawrence, Gilead iria realmente ser algo melhor do que estava acontecendo nos Estados Unidos. E se tornou algo muito mais forte. Essa culpa trouxe essa consequência toda ali para o Lawrence, que ele estava tentando de algum jeito corrigir através de Nova Belém. Só que Nova Belém era realmente esse sonho todo utópico. Quanto ficou claro naquele momento em Jezebel para o Lawrence o que queriam fazer com ele e o que queriam fazer em seguida com Nova Belém. E esses aspectos todos deixaram realmente que não tinha como o Lawrence corrigir algum traço dessa história que ele também foi responsável por escrever. E a partir disso, tem esse grande momento dele se colocar realmente nessa posição e se entregar nessa missão que encerra também toda a sua jornada. Por comandante Lawrence, eu concordei com tudo o que aconteceu ali com ele nesse momento final, porque realmente faz sentido com toda a sua jornada durante a série. Não tinha outra maneira para ele conseguir ter um momento mínimo de redenção que não fosse ele colocando realmente essa posição ali de um sacrifício maior, de um bem maior. Não tinha como ter uma outra alternativa, um outro caminho para o Lawrence nesse momento. Só que daí a gente bate na questão de quem é o último a embarcar realmente naquele avião ali. E daí a gente chega no Nick Blaine. O Nick teve seu momento de verdade com a June há 2 episódios atrás, onde tudo veio novamente à tona por causa da questão que ele entrega os planos do Mayday para o Orton e entrega depois, ele deixa isso muito claro também numa conversa com a Rita no episódio seguinte, que é o episódio passado, na verdade, episódio 8, que sempre se pensou na sua própria sobrevivência e que tanto a Rita quanto a June sabiam disso, ou seja, essas questões todas sempre ficaram muito claras. O Nick sempre deixou claro ao mesmo tempo que a June era o seu amor verdadeiro, que a June era, assim, o único lado bom que tinha dentro dele. Isso sempre ficou muito claro também. Só que ele nunca deixou de ser um membro de Gilead. De um olho se transformou em um comandante.
E a posição também, por estar ali casado com a filha do Wharton, levou com que ele não tivesse outra alternativa a não ser, no momento final, lutar pela sobrevivência. E acredito muito que quando ele chega, há 2 episódios atrás, lá na casa da Serena, quando a June estava escondida, e pede pra June para que ela fuja com ele, aquilo lá realmente era algo sincero, era o último fio de sinceridade com uma gigantesca esperança que tinha no Nick que as coisas pudessem ser diferentes. E a série tomou esse caminho. A série coloca o Nick, que não participa, e eu até falei na crítica, né, do episódio 9 ali, eu tava achando estranho que o Nick não tava participando de nenhum momento do episódio, que, cara, teve muita intensidade, teve muitas reviravoltas, foi um episódio realmente quase um verdadeiro thriller ali, de tanta coisa que aconteceu em tão pouco tempo, e tantas coisas importantes ali, definidoras já também acontecendo. E o Nick estava completamente afastado disso tudo, porque ele estava no hospital com a Rose por causa do filho. E o episódio reconduz para o fator principal de tudo que está acontecendo ali. E é óbvio, para quem leu os testamentos, tem essa clara noção que o Nick, ele permanece vivo sim em O Conto da Aia, né, em The Handmaid's Tale, e que ele está sim em Os Testamentos. Mas é algo que é muito importante a gente sempre lembrar. A adaptação, ela sempre vai ter suas liberdades criativas, ela sempre vai corrigir de acordo, né, o que tem de material base ali para a história que ela está contando. E nesse momento ela coloca essa grande morte, talvez, do final, sendo o Nick. Eu não acho que vai ser a última grande morte que a gente vai ter na série. Acredito que no episódio 10 as coisas também vão estar num limite onde a gente vai ter essa resposta toda de Gilead, porque uma coisa é clara, Gilead não vai cair de jeito nenhum, né, no último episódio intitulado inclusive The Handmaid's Tale. Não vai acontecer esse ato definidor todo para toda essa história. E a partir desse momento onde eles transformam o Nick com essa surpresa toda que não se espera, não é o desenho que estava colocado para o personagem, estava realmente colocado um desenho que ele tivesse sim uma participação toda, mas que tivesse sim um último grande encontro com a June, que tivesse sim, né, talvez ali um momento onde até, né, foi teorizado, inclusive por mim aqui, que poderia chegar numa situação onde June e Nick tivessem que lutar pela sua própria sobrevivência um contra o outro, por causa desse desenho todo que estava ali. Principalmente pro Nick, a relação, né, as ameaças todas do Wharton bem claras para ele, e o que ele realmente teria que fazer. Inclusive a Rose fala para ele novamente, né, dar fim à rebelião e dar fim a ela, dar fim a June. Ou seja, a série estava começando a desenhar para que esse encontro, que seria extremamente forte, principalmente emocionalmente, para os personagens e para nós que estamos, né, assistindo essa série há tanto tempo e convivemos com essa relação entre Nick e June há tanto tempo, cara, seria um baque gigantesco emocional. Só que daí a série pega e coloca além. Ela vai além. Ela coloca no momento onde a June, ela não tem a menor possibilidade, porque no final ela também está ali lutando pela sua sobrevivência e lutando talvez pelo que é considerado, né, algo maior do que a sua própria sobrevivência, que é a questão toda dessa revolução, a força toda que a rebelião está tendo, principalmente naquele momento ali, né, após já a invasão, inclusive do exército americano novamente, começar esse processo de retomada, ela não tem o que fazer, ela não pode falar nada. E a série ainda vai e, né, coloca o Nick parando na entrada do avião, no momento que ele termina de subir as escadas, e parece que vai ter um último momento de troca de olhares entre os dois ali, que poderia sim acabar ocasionando um princípio de salvação pro Nick. Porque até o momento que, e isso de acordo com o que a série, tá? De acordo com o que o episódio mostra. Vamos desconsiderar os fatores de vida real, onde se pode perceber que tem alguém ali claramente já subindo as escadas e eu já perceber quem é aquela pessoa que está subindo as escadas. A série só deixa claro para os outros comandantes, e principalmente para o Wharton, que é o Nick que está ali e que o Nick chega naquele momento, o momento que ele entra realmente dentro do avião. Ou seja, aquele momento final que poderia acontecer algo ainda de uma salvação do Nick, a série usa para aumentar ainda mais a tensão, e para mim ela consegue, tá? A série, principalmente esse episódio aqui, que é dirigido pela Elizabeth Moss, ela consegue usar muito bem esse perigo todo do que está acontecendo para aumentar essa tensão e aumentar toda essa parte emocional que tem de apego também aos personagens.
Agora vamos pegar nessa parte de resolução final, né? O Nick está morto. Não tem como algo ter acontecido para que o personagem tenha sobrevivido àquela explosão. E acho que a maneira como se simboliza, né, inclusive com aquela imagem toda da June de costas, olhando para o céu, caindo, né, os pedaços ali em chamas do avião ali, é um momento bem simbólico do que representa não só a relação do que realmente acontece da explosão e a morte dos comandantes, mas Nick e June. E se a gente voltar, o Nick fala pra Rita, né? Acredito que a gente nunca mais vai conversar. E realmente eles nunca mais conversaram. Então, eu esperaria muito que a série tivesse esse encontro final entre os dois. E eu tava muito imaginando, teorizando, que tivesse realmente esse reencontro num momento bem forte, bem impactante, onde tivesse possivelmente esse confronto entre os dois por causa desses lados, a questão toda do lado. E fica muito claro na série que o Nick realmente tinha esse lado muito mais forte, as verdades todas ditas para ele, tanto na discussão com a June quanto depois, né, com a Rita, evidenciam tudo isso. Né? O Nick nunca deixou de ser um comandante de Gilead. Ele nunca deixou de ser um membro de Gilead. Tudo que aconteceu na sua relação com a June foi extremamente importante, tanto que ela realmente se tornou essa pessoa mais importante para ele. Esse lado bom que talvez ele tinha representado apenas nela. Só que ele nunca deixou de ser esse membro de Gilead. Não teria como ele agir de uma maneira diferente. E nesse momento final, ele realmente sentencia o seu lado e acaba sendo também sentenciado por toda essa movimentação que o Mayday consegue fazer naquele momento final ali. É algo bastante impactante, é algo extremamente forte, é algo que obviamente vai dividir muitos fãs, é algo que eu já vejo, né, dividir, porque desde o momento que eu liberei a crítica, né, e começo a ver também a opinião de todos vocês, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, tá uma reação bem mista, ao mesmo tempo que tá uma reação bem dolorosa, sobretudo. Então, quero muito saber a opinião de vocês, assim, passaram algumas horas do momento que a gente assistiu esse episódio 9, ou caso você tenha acabado de assistir e já está vendo esse vídeo aqui, coloque nos comentários, gostaram ou não gostaram sobre o que aconteceu, sobre essas duas consequências fatais que a gente teve. O comandante Lawrence e nosso querido Nick Blaine ali. Galera, coloca nos comentários, lembrando que tem vídeo saindo todo dia de The Random Stay aqui no canal. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag 04, viva o sonho aqui.